falei no outro vídeo, a gente ia aprender o que são números primos, né? Eu queria que vocês observassem esse conjunto de divisores que eu coloquei aqui. Coloquei os divisores do 2, do 3 e do 4. Percebam que o conjunto de divisores do número 2 é composto por 1 e por ele mesmo. O conjunto de divisores do número 3 é composto por 1 e pelo 3, que é o próprio número. E o de 4 é composto por 1, 2 e 4. A gente observou, no outro vídeo eu mostrei para vocês o conjunto de divisores do número 7, que também é composto por 1 e por ele mesmo, que é o próprio número 7. E eu falei para vocês que quando isso acontece, o número ele é chamado de número primo. Então, observando outros números primos aqui, observando os conjuntos de divisores aqui, vocês podem perceber essa diferença. Os números que têm apenas 2 divisores são chamados de números primos. Então, os números que têm apenas 2 divisores são os números primos. E os números que apresentam mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Então, o número 2 e o número 3, eles só podem se dividir por 1 e por eles mesmos, enquanto o número 4 se divide por 1, por 2 e por 4. Essa é a diferença dos números primos e os números compostos. Eu vou mostrar um conjunto de números primos para vocês. Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns números primos, né? Eu coloquei os números primos menores que 30. Tem mais alguns que faltaram aí. Então, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19 e 23. Como que eu faço para saber se um número é primo ou não? Eu faço a divisão. Se eu conseguir dividir ele por mais de 2 algarismos, ele não é primo. Porque um número primo ele só se divide por 1 e por ele mesmo. Eu peguei o exemplo do 24. Eu consigo dividir o 24 por 1, por 2, por 3 e assim por mais outros. Então, eu posso dizer que o 24 ele não é um número primo, diferente do número 23, que eu só consigo dividir por 1 e por ele. O número 19, o 17, o 13. Então, para você descobrir se um número é primo, é só você fazer a divisão pelos próprios números naturais. 1, 2, 3. E se ele dividir por 2 ou por 3, significa que ele não é um número primo. Que ele não é um número primo. Entendido? Eu vou dar outros exemplos de mais números primos para vocês. Vou fazer uma tabela. Bom, gente, esses são os números primos até o 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 77, 79, 83, 89 e 93. Observem que dentro destes números, o único número par é o número 2. Então, o 2 ele é o único número par que é primo desse conjunto, do conjunto de números primos, ok? Então, só para a gente relembrar, números primos apresentam apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Esses são até o número 100, que só se dividem por 1 e por eles. E os números compostos são os números com mais de 2 divisores. Entendido?